A graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, bom dia para vocês, que Deus os abençoe, sejam bem-vindos ao canal, você que já é inscrito, você que está comigo todas as manhãs e a você também que está chegando pelo primeiro dia, você que está iniciando essa devocional juntamente comigo. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Hoje, amados, é terça-feira, dia 19 de março, de 2024. Um dia abençoado pelo Senhor. Nós vamos, amados, dar início a mais um texto. Nós vamos dar início a mais uma devocional. Mas primeiro, eu gostaria de estar te perguntando: como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua devocional com Deus? Como anda a sua vida diante da face do Senhor? O que você teria para mostrar para Deus hoje? O que você teria para mostrar para Deus sobre a sua eficiência, sua atitude, aonde você está agindo? O que você está colocando em prática daquilo que Deus te colocou em suas mãos? Não pense em você, amados irmãos, que as coisas de Deus vêm fácil. Não pense em você que o que você pediu, Deus já liberou e vai chegar nas suas mãos sem que você haja. Você tem que agir. Você tem que orar e você tem que agir para as coisas de Deus fluírem e darem certo na sua vida. Nós vamos ler, amados, o livro de 1 Samuel, do capítulo 16, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe. Seja o evangelista desta palavra. Ajude a essa palavra, essa devocional, chegar na casa de outras pessoas que, assim como você, está procurando todo dia um fortalecimento, uma palavra, um direcionamento de Deus. Seja o evangelista dessa palavra e desse canal em nome de Jesus. Diz lá em 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Amados, quando nós olhamos para essa mensagem, nós vemos que Deus ele dá uma ordem ao profeta. Muitas das pessoas hoje não creem em profeta. Muitas das pessoas debocham de profetas. Existem muitos profetas, muitos falsos profetas enganando pessoas por aí, sim, mas existem muitos homens e mulheres de Deus que pagam um preço e trazem revelações de Deus que só você e Deus de fato sabem. E você conhece quando a mensagem vem de Deus ou não. O profeta, amados irmãos, verdadeiro profeta, ele paga um alto preço. É um alto preço de oração, de busca, jejum, propósito. É um alto preço onde não se pode errar. O verdadeiro profeta, ele tem temor à palavra de Deus. Ele é sensível à voz do Espírito Santo dizendo no ouvido dele. O verdadeiro profeta, ele não vai ter medo de cara feia. O verdadeiro profeta, ele não vai ter dúvida das coisas de Deus. O verdadeiro profeta, quando escuta a voz de Deus, ele age, porque ele tem a certeza daquilo que Deus o capacitou. O dom que o verdadeiro profeta utiliza são os dons emprestados por Deus, e ele tem que utilizar de uma maneira perfeita, para que não venha
mentir, né, ou enganar os filhos de Deus. E quando nós vemos essa palavra, nós identificamos que Samuel era o profeta. Samuel, que foi ungido profeta por Deus, porque Deus o chamou, Deus o preparou e Deus o abençoou para tal. Ele foi chamado, amados, para fazer, né, com que ele fosse a boca de Deus, né, na época do reinado, na época em que o povo de Israel clamava, né, por um rei. Ele ungiu a Saul a mando de Deus. Mas Deus, ele tinha outros planos, outros projetos, outros propósitos. Porque Saul, muitas das vezes, amados irmãos, errou perante a Deus. Ele foi desobediente. Saul, ele não foi em concordância, ele não teve concordância com a palavra de Deus. Porque Deus, ele não tolera uma desobediência. E através da desobediência, amados irmãos, vem o castigo. Porque muitas das vezes, quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, Deus, ele faz com que nós venhamos a pagar por essa desobediência. E eu não digo pagar porque Deus é ruim, porque Deus é mau, não. Mas a desobediência, ela gera uma consequência. Como a obediência também gera uma consequência. Mas quando você é obediente a Deus, a consequência que é gerada é uma consequência boa, né? E quando você é desobediente, é o contrário de tudo isso. A palavra já diz, desobediente. Você foi desobediente a uma palavra de Deus. E tudo que você está passando hoje é por pura desobediência que você teve a Deus. As consequências da sua vida hoje são pelas desobediências que você teve perante ao Senhor. Então, o Senhor, ele perguntou para Samuel, até quando terás dó de Saul? Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, porque Deus, ele rejeita as pessoas que não têm compromisso com ele, que não têm obediência com ele. Deus, ele rejeita as pessoas que andam fora do seu propósito. Porque se não anda no propósito, se não anda no certo, por que vai continuar seguindo a Deus? Porque se continuar seguindo a Deus, amados, você tem que andar conforme Deus quer que você ande. Não adianta Deus mandar você ir para a direita e você para a esquerda. Não adianta Deus falar uma palavra para você, Deus decretar uma ação para você fazer coisas totalmente diferentes. Muitas das vezes nós perdemos o nosso chamado, muitas das vezes nós escondemos, perdemos, esfriamos, né? Porque nós somos desobedientes a uma ordem de Deus. Muitas das vezes nós somos medrosos quando Deus manda nós avançarmos e nós ficamos estagnados. Muitas das vezes nós ficamos numa zona de conforto porque Deus manda a gente seguir, Deus manda a gente avançar, Deus manda a gente romper. E o que nós fazemos? Nós colocamos os medos, as dificuldades, as nossas tribulações no meio do que Deus mandou. Porque fica difícil, amados irmãos. Porque quando Deus te chama, Deus, ele tem um plano na sua vida. Quando Deus, ele te escolhe, ele te capacita, porque ele tem um propósito para você. E muitas das vezes, no meio dessa caminhada, existem processos que você tem que passar, que são processos doloridos. Sim, são processos doloridos. As coisas de Deus, como eu disse, não são fáceis. As coisas de Deus, elas vêm, amados irmãos, com alguma certa dificuldade. Muitas vêm com as bênçãos e glórias de Deus, rapidamente você recebe e você dá valor. Mas muitas das vezes, quando você recebe uma bênção maior, essa bênção maior, ela vem com tanta dificuldade, amado, que é para você nunca mais esquecer do que Deus fez na sua vida. Todas as lutas, tudo aquilo que você passou, todos os espinhos, todas as pedradas, todas as mentiras, todas as calúnias, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que Deus te livrou, vai servir de testemunho quando você chegar onde Deus quer que você chegue. Então, meus amados irmãos, Saul naquele momento ele foi rejeitado por Deus. Ele tinha sido escolhido por Deus, desobedeceu e Deus o rejeitou. E assim, Deus escolheu um novo rei. Porque
aonde há a presença de Deus, aonde há o povo de Deus, Deus não deixa as pessoas desamparadas. Deus ele sempre vai levantar uma pessoa para conduzir o seu povo, para conduzir o seu reinado, para conduzir os seus filhos e filhas pelo melhor caminho. A pessoa que anda no propósito de Deus, ela é escolhida para conduzir os filhos e filhas de Deus no caminho certo. Por isso, amados irmãos, muitas das vezes, Deus ele cancela e anula tudo aquilo que ele tem na vida de desobediente e coloca outra pessoa no lugar. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, ela tinha tudo nas mãos. Você olha e fala para aquela pessoa, né, que ela tinha tudo para crescer, tinha tudo para evoluir, né, mas ficou ali estagnada naquele lugar. Não conseguiu avançar, por quê? Porque teve medo, porque foi desobediente. Aí você vê outra pessoa avançando, você vê outra pessoa tomando a partida, tomando frente, avançando, conquistando e rompendo. E muitas das vezes a pessoa que ficou para trás, ela fica com uma inveja, como Saul ficou de Davi. Porque Samuel, ele foi ordenado por Deus a ungir Davi no lugar de Saul. Davi, um rapaz franzino, um jovem franzino, um jovem que tomava conta das suas ovelhas, que ficava pastando, um jovem que já matou urso, que brigava com leões, um jovem, mas era um jovem de atitude, era um jovem de caráter, era um jovem que ele não tinha medo das coisas de Deus, era temente a Deus. Dentre vários irmãos que existia dentro da sua casa, ele foi escolhido por Deus. Muitas das vezes, amados irmãos, você está dentro da sua casa, você está dentro do seu lado, do seu trabalho, do seu ministério, na faculdade, aonde quer que você esteja. Lembre-se que você é escolhido por Deus. Não se diminua por conta da sua estatura, por conta do seu estudo, por conta das faculdades que você não tem. Não se diminua por causa disso. Porque aquele que te ordenou, aquele que te ungiu, ele é fiel e é o único que pode te capacitar para fazer com que você cumpra as obras e os propósitos dele na sua vida. É isso que Deus tem para você hoje. É isso que Deus tem para a sua vida no dia de hoje. Você não pode se deixar levar pelo seu grau de conhecimento que é baixo. Você não pode se deixar levar por aquela faculdade que você não fez. Você não pode se deixar levar por palavras que te diminuam, por palavras que te jogam para trás, dizendo que você não é capaz. Porque o mesmo Deus que ungiu Davi, quando Davi nada sabia e tinha um propósito na vida dele, é o mesmo Deus que ungiu você, capacitou você, para você cumprir com o propósito que ele tem na sua vida. Então, se Deus mandou, você tem que levantar e fazer. Se Deus já te deu uma ordem, assim como deu com Samuel, você tem que obedecer e fazer. Porque a preparação para o chamado, ele vem de Deus. As pessoas, elas não nascem preparadas. As pessoas, elas não chegam preparadas a um trono. As pessoas, elas não chegam preparadas a uma chefia. As pessoas não chegam preparadas a uma supervisão. As pessoas não chegam preparadas a uma gerência. As pessoas não chegam preparadas a ser pastores. Não, amados irmãos, eles são capacitados. Cada líder, cada função, eles são capacitados. Você não estuda para ser capacitado? Você não estuda para ter mais entendimento? E Deus, ele não precisa dos estudos humanos, muitas das vezes, para te dar o entendimento necessário do que você merece. Porque as coisas de Deus, amado, elas parecem loucas para muitas pessoas, mas as coisas de Deus, elas são loucas espiritualmente para aqueles que vivem no espiritual. As pessoas carnais, elas não entendem o que Deus faz na minha e na sua vida. Mas as pessoas que vivem no espiritual, que têm os olhos abertos, elas entendem e sentem que você foi chamado por Deus e escolhido, separado e remido pelo Senhor. Então não se diminua, porque se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Você tem um chamado de Deus para cumprir algo de Deus na vida de outras pessoas. Tem um mundo para você conquistar e abrir sua boca e falar da presença de Deus. Tem um mundo para você falar do Evangelho de Deus. Tem um mundo
aonde o inimigo está furioso, tomando conta para você levar a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha medo de cumprir com aquilo que Deus designou para você. Se Deus te chamou, se você é escolhido por Deus, é Ele quem te capacita. Não deixe as pessoas dizerem menos do que isso, porque você foi escolhido e capacitado por Deus. Mantenha o seu azeite. Mantenha o seu azeite, assim como fez com Samuel. Mantenha o seu azeite cheio, porque a qualquer momento Deus ele pode te dar uma ordem e você tem que estar preparado para fazer cumprir. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Mas amanhã nós voltaremos em nome de Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado para a honra e glória do Senhor.